Olá pessoal, tudo bom? Eu gravei uma versão anterior a esse vídeo, mas ficou um detalhe imperfeito, digamos assim, então eu gravei esse vídeo de novo e para dar para vocês as instruções sobre como calcular matematicamente o horário em que se encontra no momento. Com a ajuda do CorelDRAW aqui, para me orientar, eu vou mostrar para vocês o primeiro diagrama. O primeiro diagrama nós podemos ver aqui às 12 horas, meio-dia e meia-noite, às 3 horas, tarde e madrugada, às 6 horas, aurora e manhã, e às 9 horas, à noite e amanhã. Também podemos ver primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, alguns círculos pretos que podem identificar as pedras, né, representar as pedras. Pois o cálculo foi desenvolvido para ser executado em situação extrema de sobrevivência com graveto e pedra. Então, devido a um cálculo, né, pode-se achar o horário, né? E aqui nós temos os números agrupados em quatro grupos de 3: 11, 12, 1 hora, 2, 3, 4 horas, 5, 6, 7 horas, 8, 9, 10 horas. Inclusive às 10h30, 1h30, 4h30, 7h30. Certo? Então essa é a leitura de todo o primeiro diagrama. Vamos passar para o segundo diagrama. No segundo diagrama, vemos que temos aqui um círculo azul e um círculo vermelho. O círculo azul representa o ponto inicial e o círculo vermelho representa o ponto final. Como você faz para adquirir esses dois pontos referenciais? Bom, durante o dia é característico pela luz do sol ou pelo treino que o corpo humano tem, né, de pressentir, presumir as coisas. Então, presumiremos que já passou do meio-dia, então meio-dia seria o nosso ponto inicial. Presumimos que já passou das 2 horas da tarde, então 2 horas seria o nosso ponto inicial. Presumimos que ainda não passou das 10 horas da noite, então 10 horas seria o nosso ponto final. Presumimos que ainda não passou das 8 horas, então 8 horas seria o nosso ponto final. Então é assim que você arranja os dois pontos de referência. Lembrando que quanto mais precisa é a sua referência, mais exato é o seu resultado, mais preciso é o seu resultado. Sempre para calcular o diagrama de cima é o diagrama de baixo, o quadrante de cima é o quadrante de baixo. Por exemplo, para calcular o quadrante 2, usamos o quadrante 3. Para calcular o quadrante 1, usamos o quadrante 2. Para calcular o quadrante 4, usamos o quadrante 1. Para calcular o quadrante 3, usamos o quadrante 4. Certo? E assim sucessivamente, certo? Então temos aqui o ponto inicial em azul e o ponto final em vermelho. O ponto inicial é às 5 horas e o ponto final é às 9 horas. Esse cálculo eu fiz no dia de ontem, 31 de dezembro de 2013, e eram exatamente 8h20, mas durante o cálculo eu não tinha noção das horas. Eu fiz questão de passar um tempo sem saber das horas, sem olhar para o relógio, para saber nada, para que eu pudesse me desorientar, perder a minha noção e eu pudesse executar o cálculo mais uma vez e, por consequência, ele acabou me surpreendendo, né? Bom, maiores detalhes de por que é assim, por que isso é assim, tem que ser assim, não pode ser assim. Maiores detalhes eu vou entrar de acordo com que forem aparecendo as perguntas, certo? Então vamos ver aqui o próximo gráfico, que é o gráfico número 3.
temos aqui uma chave analisador, uma chave de análise. Uma chave de análise que ela sempre divide ao meio todo, todo o trajeto do ponto. Por exemplo, das 5 às 9 horas, o meio dela vai ser às 7h15, certo? Das 5 às 9 horas, o meio dela vai ser às 7h15. Então essa é a nossa chave de análise. Prosseguindo para o próximo diagrama, diagrama 4. Temos aqui a chave de cálculo. A chave de cálculo é a réplica dessa chave de análise no quadrante de baixo inferior, né, que possui as mesmas características também, né, apontando o meio exatamente às 4h15. Certo? Então prosseguimos para o diagrama 5. O diagrama 5, nós pegamos a metade da chave de cálculo e a esquerda no sentido horário, logo na próxima primeira seção, que no caso aqui é a terceira seção do quarto quadrante, nós colocaremos uma marcação que é um círculo verde. Aqui podemos ver também a seta apontando a direção, a seta em azul claro. E a partir daí então nós contamos em cada seção, nós contamos 1 em 1 até 10. Então, começando no verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegamos ao quadrado verde e voltaremos a partir daí então até 24. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E marcaremos o nosso primeiro ponto do nosso primeiro cálculo com o círculo roxo. Entre a 1 e 1h30. Vendo no diagrama 6, podemos ver aí um círculo verde exatamente entre as 2 e 3 horas. Então, a partir do meio da chave de cálculo, a próxima primeira seção à direita, no sentido anti-horário, nós marcamos um X, e na segunda próxima seção no sentido anti-horário, nós marcamos um círculo verde. Certo? Então, a partir do X, nós contaremos de 1 até 10, 1 em 1 em cada seção, no sentido anti-horário, como segue a seta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegamos ao quadrado verde. Voltamos até 24. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Entre as 7 e as 7h30, nós fazemos uma marcação que é um círculo roxo. Certo? Esse é o nosso segundo cálculo. Partiremos para o diagrama 7 com o terceiro cálculo. A partir do meio da chave de cálculo, a próxima segunda seção à esquerda, no sentido horário, nós marcaremos um círculo verde. E a partir do meio da chave de cálculo à esquerda, no sentido horário, logo a primeira próxima seção, nós marcaremos um X. E a partir desse X, então, contaremos no sentido anti-horário, como segue a seta, até 10, até o próximo quadrado verde.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegando no quadrado verde, nós voltaremos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E entre as 9 e 8 horas nós marcaremos o nosso terceiro cálculo com o círculo roxo. Certo? Então fizemos aqui os nossos 3 cálculos e vamos para o diagrama 8. Onde nós ligaremos as marcações em círculo roxo, formando um triângulo retângulo, e exatamente onde marca o ângulo de 90 graus é que indica o horário. Então aqui eu fiz de horário para horário, das 8 às 9, das 9 às 10. Então o cálculo apontou às 8, entre as 8, era entre 8 e 9 horas, certo? Quando eu olhei no relógio, era 8h20. Então o cálculo acertou, certo? Sempre nesse padrão, sempre nessa regra, nem para mais nem para menos, certo? Quanto mais preciso forem os seus pontos de referência, mais preciso será o seu resultado. O cálculo é esse, certo? Espero ter sido bem completo, espero não ter faltado nem errado com nada aqui, mas até que me consta foi tudo bem. Bom, o que mais que eu posso dizer sobre isso? Pratique bastante, tenha bastante costume, a prática leva à perfeição. E quando novas ideias forem surgindo, novas perguntas forem surgindo, estou aqui à disposição para maiores esclarecimentos, informações e instruções. No mais, hasta la vista, selva.